Estamos hoje com o ex-prefeito de Diadema e secretário de Saúde de Fernando Haddad em São Paulo, José de Felipe Júnior, e Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal. A gente tem conversado com alguns economistas aqui no estúdio, Felipe e Miriam, e eles têm dito que políticas neoliberais são incompatíveis com políticas sociais e com redução de desigualdade. E é isso que a gente está assistindo aqui no país, essas políticas neoliberais levadas a cabo com o fim de políticas sociais. Vocês acreditam que é isso de fato? Não dá para conciliar os dois? Não, não dá. Eu acho que o Estado tem um papel dele, né? Essa questão de você estimular a inclusão social, nós já falamos aqui da importância disso. O que nós precisamos agora, na minha opinião, é dar as condições para que o Estado tenha mais condições de manter tanto investimentos sociais e também ter condições de investir em infraestrutura, naquilo que é importante, compondo, né, com a iniciativa privada. Eu acho que nós não temos tempo de perder. Eu acho que podia compor com os dois, né? Eu acho que essa, na minha opinião, é fazer uma reforma tributária. Eu acho que chegamos no limite, né, de ter os ricos, não ter imposto sobre herança, não ter imposto sobre dividendos, sobre distribuição de lucros. A tabela do imposto de renda deveria ser corrigida para até estimular na parte de baixo, até 4, 5 mil reais, ser isento. Essa é uma das propostas que o PT tinha através do Fernando Haddad. Continua valendo, Thalita. Acho que nós tínhamos que ir nessa direção e buscar a compensação disso nas faixas maiores e naqueles outros procedimentos que eu falei aqui. Porque isso dando para o Estado condições para que ele possa investir, e as políticas sociais quem faz é o Estado. As políticas de educação, de saúde, porque senão você vai transformar, através das políticas neoliberais, você tem um entendimento que o cidadão vai ser um consumidor. Então é um consumidor apenas. Se ele tiver condições, ele compra saúde, compra educação, que talvez seja 10, 15% da sociedade brasileira. Então, se nós estamos falando de fazer um país justo, um país com igualdade, nós temos que ter políticas de valorização e de combate à desigualdade. Sim. Miriam? Eu também acredito nisso, porque se a gente pegar desde o golpe, começou a prevalecer essa perspectiva liberal, neoliberal. E o que a gente viu foi crescer a dívida pública, crescer o número de desempregados, crescer a pobreza, porque estão tirando os recursos públicos para atender. Nesse momento, nós temos praticamente 1 milhão de famílias que deveriam estar sendo atendidas pelo Bolsa Família e que não estão por causa do teto de gasto, por causa dessa política neoliberal. E o que o atual ministro da Economia propõe é um exemplo que já mostrou que está errado, que é o exemplo do Chile. Ele está completamente atrasado em relação à realidade, né? A gente tem visto as manifestações poderosas que aconteceram no Chile em função da enorme pobreza em que é jogado especialmente os idosos no país por causa da previdência complementar que foi feita lá e que ele quer adotar aqui. Então, toda a perspectiva é de redução de direitos e pior, né? Não é só que eles estão cortando direitos de quem mais precisa, cortando educação, saúde, assistência, emprego, direitos, mas facilitar a vida dos empresários, especialmente dos empresários internacionais, né? Das empresas multinacionais. Quer dizer, é vender o país. Isso não se faz. Isso não se entrega dessa maneira, é um absurdo, né, o que está sendo feito nas várias frentes. A vergonha que o Brasil tem passado internacionalmente, agora na COP, lá em Madrid, o papel que o país, o presidente Lula e depois a presidenta Dilma sempre capitanearam no mundo a defesa do planeta para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, estão fazendo exatamente o inverso, ironizando, inclusive, o ministro comendo um churrasco. Quer dizer, é uma vergonha para o país ter um governo desse tipo e é uma tristeza para a gente ver o impacto dessas medidas na vida da população brasileira. Eu hoje estou morando no Nordeste e eu vejo aqui como as pessoas falam a respeito dos tempos dos nossos governos. Eles falam, não, olharam para a gente, a nossa vida mudou e agora estamos voltando para trás. Então, eu acho que é esse o momento que a gente vive, acho que é importante a gente fazer esse debate para mostrar que esse não é o caminho, que o caminho é outro, que o país pode voltar a crescer, pode ter emprego e pode ser feliz de novo.
Ô, Thalita, você, desculpa falar, até um dos representantes dessa corrente que você falou aí do neoliberalismo, o Armínio Fraga, ele parece que está querendo se converter um pouco a essa, desculpa, mas a racionalidade nossa, né, Miriam? E dizer o seguinte, precisa combater a desigualdade, mesmo porque é o seguinte, o PIB, 60% dele é composto por consumo, né? Então, se eles querem, inclusive, ter dinamizar a economia, fazer com que ela cresça, tem que colocar a população que tem mais fragilidade para que ela possa consumir, para que ela possa fazer a roda da economia girar, né? Mas eu que não manjo nada de economia, eu sempre falo, mas é tão simples, é tão fácil de entender isso. Por que o governo não está atuando nesse sentido, não é? Dá a impressão que ele não está nem aí. Porque né? Tem uma outra agenda, Thalita. Tem uma outra agenda que é favorecer o grande mercado internacional. Essa que é a diferença, né? O Felipe está lembrando bem, uma parte dos economistas ortodoxos estão defendendo flexibilizar o teto de gastos, né, e para investimento em infraestrutura. Por quê? Porque nós nunca demoramos tanto para voltar ao patamar de crescimento como a gente tinha em 2014. Essa não é a maior crise que o país viveu, mas é a retomada mais longa de crescimento que nós tivemos na nossa história. Quer dizer, todo mundo achando que nós só vamos retomar o patamar de 2014 só em 2021. Então, são 7 anos para a economia se recuperar. Por quê? Porque um fator importante, que é a ação estatal, não está sendo feita por causa do teto de gasto e por essa visão estreita de que você tem que equilibrar a dívida pública, enfim, pagar credor, e para isso vender nosso patrimônio. Está errado isso, está errado. O pré-sal, uma parte importante dos recursos do pré-sal eram para a educação, para melhorar a educação dos brasileiros. Das medidas mais nobres que a gente pode ter no país e que eles estão querendo mudar, tem proposta de mudança disso. Então, é disso que nós estamos falando, é de quem pensa no povo brasileiro e de quem não tem. O povo brasileiro não existe. Não tem proposta para emprego, né? Quando faz alguma proposta é de taxar o desempregado, né? Para que o desempregado pague imposto. Essa é a lógica que prevalece, que tem prevalecido desde o golpe, que agora se acentuou ainda mais com o governo Bolsonaro e com o Guedes na economia. Espera um minutinho, que agora eu vou ter que me despedir da Miriam, porque a gente vai depois ter contato com a Rede Nossa São Paulo. Miriam, agradeço demais a sua participação, deu uma aula aqui pra gente, foi muito legal, muito obrigada. Valeu, Miriam, um abraço. Obrigada a vocês. Beijo e bom final de Thalita. ano. Tchau, Felipe. Tchau, um abraço. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Especialistas com quem a gente tem conversado aqui no estúdio falam sobre uma perspectiva catastrófica. Então, a Miriam apontou que, assim, até 2021, talvez a economia volte a crescer, a gente tenha um outro cenário, mas para outros setores, para a área da educação, para a área da ciência, para a área da saúde... Ambiental, né? Esse governo é um retrocesso total, né, Thalita? Mas só complementando o que a Miriam estava dizendo, a questão do orçamento, uma coisa absurda assim, o governo está propondo para o ano que vem financiar algumas áreas estratégicas, a saúde. Quer dizer, olha a contradição, eles estão aumentando a dívida pública com essa questão, com esse discurso de que estão tendo uma postura, vamos dizer, responsável. Pelo contrário, eles estão aumentando, a dívida pública está aumentando ano a ano e para o ano que vem eles estão propondo vender títulos da dívida para custear a saúde, que é a chamada quebra da regra de ouro, que não poderia fazer isso. Você só pode emitir títulos para despesas de capital, para investimento, para fazer coisa nova e não para custear o que já existe. Claro. E 20 bilhões de reais do orçamento da saúde está dependendo de aprovação de títulos. Quer dizer, é uma coisa absurda. E tem essa PEC emergencial também da reforma administrativa que está em discussão no Congresso, que pode fazer com que você não invista o máximo em saúde e educação, podendo fazer essa balança. Pois é, compondo as duas coisas para retirar recurso das duas, no fundo. Exatamente. De Felipe, agradeço demais a sua participação também aqui. Foi um prazer recebê-lo novamente. Thalita, e te ouvir. Uma alegria estar aqui. Um abraço para você e para os telespectadores. Obrigado. Muito obrigada.